Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Fábia e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. A gente vai falar agora da teoria geral dos direitos fundamentais. Professor, existe diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Existe alguma diferença? Bom, a doutrina minoritária, ou seja, a pequena parte da doutrina, entende que são expressões sinônimas, ou seja, é como se fosse a mesma coisa, tá? Direitos fundamentais e direitos humanos. Mas eu estou falando de doutrina minoritária, uma pequena parte que entende assim. Na verdade, os direitos fundamentais são aqueles previstos no ordenamento constitucional daquele determinado país, tá? Então, ele fica restrito ao país. Os direitos humanos não. São os direitos previstos em tratados internacionais. Ainda que não seja incorporado ao ordenamento de um país, ele tem uma amplitude muito maior. Tá certo? Então, o tratado internacional, os direitos humanos, ele tem uma amplitude muito maior do que os direitos fundamentais. Então, tendo em vista que os direitos fundamentais, eles refletem a peculiaridade histórica e cultural de cada país, ele costuma ser em maior número do que os direitos humanos que são previstos nos tratados internacionais. Então, eu tenho um número muito maior, né, desses direitos fundamentais de cada país do que os direitos humanos. Por quê? Porque uma ideia dos direitos humanos serve para vários países. A professora deu um exemplo disso. Por exemplo, na nossa Constituição Federal, né, que você já sabe que pode ser chamada de Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 5º, no inciso 58, né, no inciso 58, ele diz assim, ó, o civilmente identificado não será submetido a uma identificação criminal. Professora, e aí? Isso significa que não possui previsão em nenhum tratado internacional de direitos humanos, mas é um direito fundamental, tá certo? Então, separe essa ideia. Tem aqueles direitos que estão apenas dentro do ordenamento, dentro daquele país, e os direitos humanos que engloba a ideia, né, mais universal, certo? E aí existe diferença entre direitos e garantias, que é um outro ponto chave aqui do nosso estudo. Os direitos, pessoal, são normas de conteúdo declaratório. O que isso quer dizer? Que eles são aqueles dispositivos que declaram algo que você tem. Por exemplo, você tem direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Então é um direito. A garantia, por outro lado, ela vem assegurar, né, esse conteúdo, essas normas de conteúdo. Então a garantia, ela vem dar uma segurança, tem finalidade de preservar o direito. Por exemplo, o habeas corpus, que visa garantir o direito de liberdade. Outro exemplo é a Constituição, quando ela prevê a proibição do anonimato. Ah, professora, eu tenho o direito de falar o que eu quero, desde que você não fique no anonimato. Para proteger o quê? A intimidade das pessoas, tá certo? Outro ponto aqui para a gente entender. Você entendeu entre direitos e garantias, né? Direito é aquilo que está mais normatizado, aquilo que está dentro da lei. E as garantias não. A garantia, ela vem para assegurar o meu direito. Tranquilo? Existe no conflito entre princípios e normas, tá? Quem é que vai ganhar? Eu tenho um conflito entre um princípio X e uma norma Y. Quem é que vai ganhar? Vai depender do caso concreto. Nós não temos esse absolutismo, ou seja, nós não temos princípios absolutos. Nós temos princípios mais duros, mais, né, severos, que a gente tem que obedecer na Constituição, mas eles não são absolutos. Professora, será? Com certeza. Mas o direito à vida, vamos colocar logo, né, a pergunta mais difícil. O direito à vida, esse princípio constitucional que me garante o direito à vida, ele não é absoluto? Não é absoluto. Por quê? Porque você tem o direito da legítima defesa. No momento em que você está sofrendo uma agressão severa, onde está sendo posto em risco a sua vida, você pode, no momento de defender a sua vida, de proteger a sua vida ou a vida de terceiros, você pode vir a tirar a vida de outrem.
Então, nesse momento, não é assegurado. O direito à vida não é um princípio absoluto. Professora, o princípio da liberdade é um princípio absoluto? De forma alguma. Por quê? Porque se você fizer qualquer coisinha que está lá no Código Penal, que diz que vai ser com pena de reclusão ou de detenção, você não vai ter mais liberdade. Você vai ficar detido ou recluso. Então, você perdeu o direito de liberdade. Outra situação em relação ao direito à vida, eu gosto de trazer para vocês em relação ao aborto. Por quê? Porque muita gente não gosta de falar, mas é um assunto presente, tanto na Constituição como no Código Penal. E não dá pra gente não discutir sobre isso, principalmente a gente que está estudando sobre direito. Então, existe o direito a cometer o aborto? Sim, nos casos previstos no Código Penal. Que situações são essas? Por exemplo, onde se encontra em risco a vida do feto e da mãe, a opção trazida, né, a ideia trazida pela Constituição, pelo Código Penal, é de que seja retirada a vida do feto para preservar a da mãe, tá ok? Ah, professora, é certo, é errado, é justo, é injusto? A discussão não é essa, a discussão é: pode vir a fazer um aborto, sim, em caso de risco grave da gestante, que ponha em risco, né, que ela venha a óbito, caso não opte pelo aborto. Tranquilo? Outra ideia é quando aquele fruto, né, aquele feto nasceu de um estupro. Então, ela tem o direito de não gerar aquele filho. Por quê? Porque veio de um trauma que causou sequelas físicas, estruturais, emocionais, e é um crime horrendo. Então, ela pode não querer dar continuidade, caso isso gere uma gravidez, ela pode não querer dar continuidade, sim, desde que prove, mas provando pode interromper a gravidez. A discussão está no fato de, né, existem lá dentro do Código Penal, você pode estar analisando as peculiaridades sobre o aborto e na Constituição. A discussão estava em relação aos fetos anencéfalos. E aí ficou aquela discussão, a mãe vai ter que fazer toda a gestação, fazer todo aquele processo todinho para a criança nascer e nascer morta ou com poucos dias de vida. Como é que fica a situação emocional? Como é que fica a estrutura familiar? E aí o STF deu a solução ao caso. Por quê? Porque não está no Código Penal. Você só pode observar aquilo que está escrito no Código Penal. O que não está, o que é apenas ideia, não pode ser observado, não pode ser seguido. E aí o STF entendeu o seguinte, que o feto anencéfalo não é aborto. Por quê? Porque ele não tem vida, não tem sobrevida. E aí, se ela interrompe a gravidez, ela não está causando um aborto. Ela está tirando, né, o ser, mas sem vida ou sem sobrevida. Tranquilo? Então, não entra nas causas de aborto. Esse é o entendimento dos tribunais superiores, é o entendimento do Supremo, para não ficar aqui discussão. Tranquila a ideia? Por quê? Porque trouxe há uns meses atrás, há uns bons meses atrás, várias gestações causadas com bebês, né, que vinham sem essa sobrevida. E aí veio essa discussão muito grande, porque as mães tinham que passar pelo todo o processo de gravidez para a criança, né, para o bebê nascer com horas de vida, com dias de vida e com dores intensas. Então não era nada seguro para a mãe, nem para a estrutura familiar, nem, né, de forma alguma emocional. E aí trouxe a ideia para pacificar. Tranquilo? A gente vai ficar por aqui. Você entendeu algumas ideias que a gente pôs aqui em contraponto entre direitos e garantias, direitos fundamentais, direitos humanos. A gente falou sobre normas e princípios. Quando houver o choque entre norma e princípio, você vai sempre levar para o caso concreto para poder saber o resultado. Não tem como saber de antemão. E nós não temos princípios absolutos. Tá ok? Caiu na sua prova, tá fazendo uma redaçãozinha, foi questionado sobre isso. Existe direito absoluto? Não existe direito absoluto. Os princípios, eles são, não existe princípio absoluto, os princípios, eles são relativos, inclusive vida, liberdade, por aí vai. Tranquilo? A gente fica por aqui, dá uma olhadinha no e-book e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço para você.